Olá, gente amiga, tudo na bênção? Chegou o nosso horário, hein? Deus te abençoe, já rogo aqui desde o início do nosso encontro de hoje. E a mensagem que virá foi registrada em nossa igreja no último dia 3 de outubro do ano de 2021 e falávamos a respeito da história de Jacó. A história é marcada com muitos detalhes riquíssimos, mas concentramos hoje no episódio em que ele segura o anjo, que é muito conhecida essa história por sinal. A seguir você ouvirá e vai sem dúvida receber um toque da parte de Deus. Eu creio que ele falou comigo, falou com a igreja de Blumenau e creio que vai falar com você também. E por sinal, me faça uma gentileza, me dê retorno do quanto a mensagem lhe tocou, as anteriores, e lhe tocará essa que virá. Tudo bem? Nosso zap pastoral é esse que aparece na tela, quero até que você interaja sim. Ou se preferir, eu já tenho dado há algum tempo esse link, que é um espaço que eu reservei das mensagens exibidas aqui na nossa TV. Através dele, você verá todas, absolutamente todas as mensagens exibidas aqui. O link aparece aí. Tudo bem? Vamos à mensagem? Eu já volto. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 32. É o recado que o Senhor tem para nós hoje. Gênesis 32. A verdade, Gênesis pode parecer estranho talvez para alguém, é um dos meus livros preferidos, sabe? Gênesis. Porque ali conta o começo de todas as coisas, né? Conta muitas direções, muitas histórias, enfim, puxa, quanta coisa bonita tem. Mas hoje eu já quero saltar para o 32, o capítulo é o 32. E depois vamos para outros textos, é claro. O verso será o 26. Encontraram? Vamos lá? Olha o que diz. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então vamos entender? Então o começo de hoje, o começo da história de hoje, da mensagem de hoje, é sobre este homem chamado Jacó. Irmãos, no critério de prioridade, não era ele não. Porque era comum, era tradicional, o filho mais velho receber a bênção. Apesar dele ter um irmão gêmeo, nós conhecemos a história, não é novo para nós. Qual era o nome? Esaú. Apesar de terem nascido praticamente no mesmo instante, quem saiu primeiro, quem viu a luz do mundo primeiro, foi o Esaú. E na sequência, diz a Bíblia, uma curiosidade ainda à parte, vinha Jacó agarrado ao seu calcanhar. Uma história bíblica que demonstra, em aspas, já uma certa disputa entre os dois. Mas mesmo que por fração de segundos ou minutos, quem sabe, o Esaú ser o mais velho, a Bíblia diz, e era tradicional assim, que a bênção seria sobre o mais velho, sobre o Esaú. E assim era. Era muito tradicional e inclusive bíblico, de que o filho mais velho receberia por ato até de imposição de mãos do pai, a bênção, porque entendia-se que, na ausência do pai, algum tipo de problema ou fatalidade, quem deveria continuar o cuidado com a família era o filho mais velho. Isso penso, apesar da nossa tradição ser um pouco diferente daquele tempo e desse povo, é o que a gente vive hoje, não é verdade? O mais velho costuma assumir mais responsabilidades. Já vi casos de mamães que ficaram viúvas
E o filho mais velho, então, assumiu as tarefas da casa. Você conhece histórias assim? Assumiu as tarefas da casa. Alguns casos assumiram até financeiramente falando, para poder cuidar da mamãe, para poder cuidar do irmão caçula, enfim, bem assim. Então, essa história é exatamente assim. Só que, mesmo o Jacó sendo filho número 2, mesmo ele não estando na prioridade da bênção, ele lutava por ela, irmão. Mesmo ele não sendo a senha próxima da bênção, mesmo não sendo ele o mais velho, ele lutava pela bênção. Daqui a pouco vamos ler mais, mas eu quero que você examine isso, que coisa séria, né? Então, mesmo que você não tenha nascido em linhagem real, mesmo que porventura você não tenha tido pais ricos, abastados, talvez não te deixaram uma grande herança, talvez pelo contrário, o pouquinho que deixaram é como o último pedaço de bife, um querendo disputar o pedaço maior que o outro. Mesmo que isso não tenha te acontecido, mesmo que esses privilégios não tenham sido dados, lute também, irmãos, pela bênção, lute também por um lugar ao sol, lute também por crescer, por ser alguém na vida, se é que eu posso usar essa expressão. Mesmo que você, repito, não seja da linhagem real, você bem sabe que existe todo um histórico, né? Às vezes se puxa pelo sobrenome, né? Aí fala o sobrenome e diz, isso aí eu sei, isso aí está na lista dos primeiros que chegaram em Blumenau, não tem essas coisas assim? Isso aí eu sei, a família fulana. Talvez se citar algum sobrenome, você já sabe puxar raiz. Há quem diga que as minhas raízes vieram de Portugal. Outro dia, descobri que a minha esposa é pentaneta de italiano. Você faltou, faz Pois é, Venturini, né? Pois é, então pelo sobrenome, às vezes se puxa a história, né? E tem toda uma história a lembrar, enfim. Mas eu repito, mesmo que a senha não seja sua, mesmo que você ainda não esteja no lugar que você sonhou, aprenda a lutar, irmão, pelos seus ideais. Eu já vi casos de pessoas, irmãos, que não estava ainda no cargo que desejava. Às vezes trabalhava de pé o dia inteiro, seja como vigia, seja como porteiro, ou seja como um trabalho semelhante. Mas estava ali trabalhando, sem descuidar o que estava fazendo, mas estava no fone de ouvido, a audiobook, ouvindo uma aula, ouvindo alguém narrando as leis, ouvindo lá alguém ler um livro. E estava numa função que não era desejada, mas estava rogando, eu vou crescer na vida, eu vou. Entende o que eu estou falando? Eu vou crescer na vida. Eu não vou ficar nisso aqui a vida toda, não, eu vou crescer. E estava lá, irmão, e ralando, e Deus honrou, Deus assinou embaixo e a pessoa cresceu. Então a gente precisa, se é que estamos assim, ser sacudido, sabe? Não é porque você for o filho 2, 3, 4, ou talvez o filho, como diz o outro, a rapa do tacho, aquele que, quem sabe, o casal disse, não queremos mais, daqui a pouco fez o exame, e era você chegando. O temporão, como se fala, irmão, não importa nada disso. Tenha no coração arder isso. Eu também vou ter meu lugar ao sol, em nome de Jesus. O Pai está comigo, Deus me ama. Se Ele me permitiu nascer, se Ele me permitiu estar aqui, se Ele permitiu viver, se Ele me permitiu acordar hoje, Ele escreveu alguma coisa para mim hoje. Amém, gente? Ele escreveu. Então, talvez hoje a mensagem seja, sabe, um sacudimento para alguém, para acordar para a vida. Vou ler de novo o verso 26. Olha que forte. Com este olhar, observe a leitura. E diz, quem foi que disse? O Jacó. Deixa-me ir. O anjo, né? Deixa-me ir, porque já a alva subiu.
Porém ele, aí sim o Jacó, permita essa correção. Aí o Jacó disse, leia comigo, não te deixarei ir se me não abençoares. Irmão do céu, Jacó agarrou no anjo, conhecemos a história, agarrou no anjo e falou, olha, quer saber de uma coisa? Me perdoe aí as divindades, me perdoe as autoridades celestiais, mas você, anjo, eu não vou soltar não. Eu tenho um propósito, não vou te largar não. E o anjo falou para ele, já vai raiando o dia, e você ainda está me segurando. Ele, pois eu vou continuar. Mas eu não vou largar. O meu propósito é esse, eu não vou largar enquanto não for abençoado. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? A valentia de Jacó de querer a bênção. Eu não falo também numa luta desenfreada, querendo vender pai, mãe, sogra, sogro. Não, não é isso não. Mas aquilo de querer crescer na vida sim. A Bíblia mostra homens e mulheres de Deus que tinham isso no coração. Tem algumas pessoas legalistas que quando ouve esse tipo de mensagem, entende como se nós quiséssemos demais. Entende, alguém maldosamente diz que algumas igrejas querem mandar em Deus. Oh, irmão, longe disso, claro que não. Deus em toda a sua divindade, quem é o ser humano para querer ditar ordens em Deus? Não é isso que estamos falando. Eu estou falando de nossa parte, a força de vontade. De nossa parte, acordar cedo sim. De nossa parte, em aspas, ralar sim. Arregaçar as mangas sim, colocar a cara no pó sim, pegar os livros para ler sim. Quantas vezes, eu não gosto muito de falar por causa própria ou por causa familiar, que parece forçação de barra. Por eu estar com o microfone pode parecer forçação de barra, mas quantas vezes já vi meu mano caçula dormir com um livro no rosto. Aquilo de combater com sono e ler, está pesado e tal, e você já sabe que Deus deu para ele um caminho bom. Entende o que eu estou falando? Aí alguém olha isso e fala, uau, que sorte, irmão. Você falar para alguém, irmão, que trilhou um caminho árduo, dizer que foi sorte é para acabar. Foi sorte é nada. Foi a bênção de Deus, é claro, sim ou não? Foi o pai, não tenho dúvida, mas foi o esforço seu, foi sua dedicação. E é essa cereja do bolo que nós precisamos aprender, a nossa dedicação. Se a gente quer ir mais longe, nós precisamos dedicar mais. Precisamos arregaçar as mangas, precisamos crer, mesmo que seja necessário segurar o anjo. É uma expressão para nós hoje, não seria literalmente segurar a figura angelical, mas significa você não abandonar uma promessa. E esse é o tema de hoje. Não abandone a promessa. Se Deus tratou alguma coisa contigo, irmão, por mais que pareça estranho, talvez alguma mamãe ou futura mamãe faça os exames e o doutor diz, olha, esquece, viu? Isso aí não é para você não. Irmão, não abandone a promessa. Que Deus é esse que vai colocar um sonho no teu coração só para te empolgar? Que Deus é esse que vai deixar você faceira só para depois jogar na tua cara que você não pode? Não é o Deus da Bíblia. Qual é o tema de hoje? Não abandone a promessa. Irmão, se Deus tratou contigo sobre alguma coisa, você tem convicção que isso veio da parte de Deus, faça chuva, faça sol, tenha infortúnios, tenha desafetos, ou tenha até o Satanás operando ele, ninguém impedirá. Você entende? Ninguém. Pastor, mas acho que alguém está olhando gordo para mim. Irmão, o que é? O que é o olho gordo diante da bênção do Altíssimo?
Ah, para com isso. Tem gente que fala, não, é porque eu acho que pegaram meu nome, e eu acho que até fizeram coisa ruim, bateram lá os tambor. O que é um tambor diante da bênção do Eterno, irmão? Para de besteira. Nós estudamos na quarta-feira como amaldiçoar algo que Deus abençoa. Falamos sobre Balaão. Como que vai amaldiçoar algo que Deus põe a bênção? Não tem jeito. Então, qual é a história de Jacó que vamos destacando para o dia de hoje? Ele dizia, eu não vou te deixar ir, se me não abençoares. Eu arrisco dizer, se nós formos pessoas assim, irmãos, convictas, valentes, corajosas, determinadas, saber o que quer da vida, nós vamos longe em nome de Jesus. Mas vai longe. Você recebe essa benção? Abençoe teu vizinho e diga para ele assim, você vai longe, irmão, em nome de Jesus. Vai, irmão, vai sim, mas sem dúvida. Mas tem que haver em nós esse espírito de valentia, irmão. Ah, mas é porque eu sou a rapa do tacho. Para de conversa fiada, para que sair. Se o pai está contigo, vai temer o quê? O que é que vai dar ruim? Não vai dar não. A bênção do Senhor seja sobre você em nome de Jesus. Aí, eu achei interessante, olha o 27, o anjo perguntou até o nome dele, né? Porque foi diferenciado o negócio. O 27, e disse-lhe, o que ele disse? Qual é o teu nome? O anjo quis saber o nome do rapaz. Qual é o teu nome, rapaz? E ele disse, Jacó. Meu nome é Jacó. Foi diferenciado o negócio. Não foi um toque qualquer. Foi um toque de um homem determinado que sabia o que queria da vida. Eu quero a bênção. Eu quero ser abençoado. Eu preciso ser agraciado. Eu preciso da ajuda dos céus. E eu te pergunto, os céus abençoam Jacó? Veja o que diz a Bíblia em Salmos 46. O céu abençoou Jacó, irmão. Mesmo ele sendo o filho número 2. Salmo 46, verso 7. Olha o 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus, olha o que a Bíblia diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Olha o 11, irmão. O Senhor dos exércitos está conosco. Olha o final, leia comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Volta no 11 a dizer o que foi dito no 7. O Deus de Jacó. Então o texto do salmista, lembrando de um homem lá atrás diferenciado, Jacó. Ele dizendo o Deus de Jacó, o Deus daquele homem valente. Aí talvez você diz, pastor, tá bom, eu já entendi sobre o filho número 2. Então quer dizer que o filho número 2 foi valente e Deus abençoou. Pois é. Aí alguém pergunta, pastor, e o filho número 1? Ah, boa. Olha o filho número 1, me perdoe, que fanfarrão. Hebreus 12, verso 16. Então o filho número 2, irmão, passou na frente do 1. Então não adianta, irmão, não adianta. A verdade é, e a mensagem de hoje é, que a gente tem que ser valente, irmão, parar com esse negócio. Alguém diz, eu tinha 2 chances de ser rico. Ou casar com mulher rica, ou nascer rico. Aí alguém já diz, eu não nasci rico, aí você já imagina o que ela quer, né? Quer procurar o magnata do petróleo agora. E nem se fala em gasolina, mas volta aqui. Hebreus 12, 16. Olha o fanfarrão do 1, irmão. Qual era o filho número 1? Esaú. Olha o que a Bíblia fala dele. Hebreus 12, 16. E ninguém seja devasso ou profano, acréscimo meu, fanfarrão,
como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, o seu direito de abençoado. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, atrasado 01, pede para sair 01, foi o que, irmão? Rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, irmão, ele só foi acordar para a vida quando ele viu o 02 passar ele. Quando ele viu o 02 ser abençoado. Quando ele percebeu que ele ficou para trás. Tem gente, me perdoa, irmão, que é devagar quase parando. Devagar quase parando. Começa uma faculdade, para. Daqui a pouco recebe lá o convite de formatura de um colega de classe. Ele está formando e você ficou lambendo os dedos. Entende o que eu estou falando? Ficou lambendo os dedos. O tempo passou igual para vocês dois. Uma coisa que é justa é o tempo. 24 horas igual para mim, 24 horas igual para você. Tem alguém que dorme pelo menos 12. As outras 12... devagar. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que tosqueneja e dorme com frequência. Nada contra o sono, mas a gente tem que ter juízo, postura, compromisso, pontualidade e outras coisas mais. Então o 01, que era a preferência, a benção, ficou para trás. Alguém poderia contextualizar isso com a questão do povo judeu negar a salvação e a salvação ter chegado ao povo gentil? Seria uma ótima mensagem. Mas eu não estou falando necessariamente sobre isso, não. Eu estou falando sobre pessoas que têm tudo para arrebentar na vida, irmão, e está ficando para trás. Por que Deus não me ama? Longe disso, claro que não. Deus te amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto central da Bíblia, João 3,16. Não é falta de amor de Deus. Talvez, me perdoe, é falta disso, ó. Você entende ou não? O que eu estou dizendo? Estou falando sobre suar a camisa, estou falando sobre, sabe, dedicação. Estou falando de não ficar esperando cair do céu a coisa, não. Estou falando de voltar para o banco da escola, se necessário for. Estou falando sobre pular 1 hora mais cedo, se necessário for. Estou falando sobre dormir um pouquinho menos, se necessário for. Estou falando de pedir uma professora de reforço, se você não está entendendo a matéria, se necessário for. Estou falando, se não tem um carro, pegar o busão ou ir a pé, se necessário for. Tem pessoas aqui mesmo nesta igreja, irmão, que vem marchando de longe. Um dia desse, ouvi o caso de uma irmãzinha nossa de 80, não sei se eu estou certo da idade, alguém me corrija se eu erro, mas cerca de 80 anos, é isso, mais ou menos isso. Ela veio num culto da tarde, irmão. Ela falou, pastor, saí mais cedo de casa, mas cheguei. Olha, irmão, como que o céu vê isso? Entende o que eu estou falando? Pastor, eu vim mais devagarzinho, mas eu vim. Irmão, me perdoe, eu duvido que o céu não esteja vendo isso. Aí algum outro, me perdoe, irmão, vai ver ter um conforto até de um carro. Vai ver ter um conforto de morar perto. Vai ver ter um conforto de morar no plano, irmão, não precisa nem rampar lugar nenhum. Você sabe o que eu estou falando? Vai ver, não tem nem problema, irmão, de violência, nem nada. Bairro bom. E tá aí, eu acho que hoje eu não vou, porque tá chovendo. Me perdoe, irmão. Olha, ainda bem que eu não tenho autoridade de divindade. Ainda bem, porque, irmão, o sentimento é cabuloso. É olhar isso e falar, filhinho, você tem carro, filhinho. Você ainda está pensando se vem porque choveu. Meu Deus. Diga comigo, meu Deus. Tá tudo errado.
Você entende, irmãos, a mensagem? Então, sobre o que estamos falando hoje, tem filho 2, passando do 1. Então, tem pessoa que não era para ser o cara, mas pela bênção de Deus e pelo empenho dele, Deus está pondo ele lá na frente. É o que Jesus falou, né? Os últimos serão os primeiros. Ô, irmão, eu repito, eu não gosto de falar por causa própria, mas pense em alguém que era tímido de carteirinha, era eu. Alguém que fugia das apresentações de escola. Se eu pudesse evitar, eu evitava. Tímido demais, ao extremo. Deus me chamar pregador, irmão. Entende o que eu estou falando? Jesus. Então, 2, filho 2, 3, sabe lá qual número? Pode chegar na frente, sim, em nome de Jesus. E eu digo daqui, viu? Se lhe falta uma palavra de bênção, não falta mais. Deus te abençoe, irmão. Você recebe a bênção ou não? Deus te abençoe. Não vai ficar para trás, não. Mas também não vai ficar assistindo os filmes inéditos da sessão da tarde todo dia de pé para cima. Aí, por favor. Aí até um anjo está lá na porta, assim, batendo o pezinho. Ei! 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 Igual quem tem totó, né? Não sei se você tem totó, mas tem uns totó que pula muito cedo, que às vezes vem na cama dos seus donos. Já te aconteceu isso já ou não? E vem lá atrás alguém entregando, dizendo que tem. Aí vem, irmão, e às vezes puxa a coberta do dono, você já viu isso já não? E puxa a coberta, e tem uns que até lambe para fazer o cidadão, ei, tá na hora, levanta. Eu sou o totó da casa, eu já estou de pé. Talvez esse saculejo alguém esteja precisando. Você não é excluído, não. Não pense você que o céu não ama você, não. Para de besteira. Ah, é porque eu não nasci rico. Para de besteira, irmão. Vai conquistar seu lugar ao sol. Que não falte da sua parte dedicação. Que não falte da sua parte empenho. Que o céu não registre lá, o fulano é preguiçoso. O fulano quer nada com a vida. Fulano diz, Deus me abençoa, mas fica o dia todo de pé para cima. Não, que não fique registrado assim, nem nos céus e nem diante de nossos filhos, porque eles nos observam. Sim ou não? Irmão, tanto poderíamos falar sobre isso. Eu completo com uma história bíblica, lá de 1 Samuel, capítulo 16. Nesse texto, a Bíblia fala a respeito de Jessé e seus filhos. Quando o profeta Samuel foi até a casa dele para ungir um novo rei. Veja o que diz no verso 6 de 1 Samuel 16. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o filho mais velho, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, ou altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Então tem uns aí, irmão, que tem tudo para arrebentar, mas não é ele não. Deus está honrando é o outro que é mais simples. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, o filho 2, e o fez passar diante de Samuel, o profeta, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, o filho número 3, porém ele disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, irmãos, chegou na senha 7. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Passou a senha 1, 2, 3, 4, chegou na 7. Olha, não é nenhum desses aí não.
Verso 11, disse mais o profeta a Jessé: acabaram-se os filhos, os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Esse é trabalhador, né? Estava no trabalho. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, mandou em busca dele o trouxe. E ele era ruivo, formoso de semblante, de boa pinta, boa presença. E disse o Senhor, o que ele disse? Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Irmão, é para acabar, os outros 7 assistiram. Foi na frente dos outros, e desde aquele dia em diante, pode ler comigo, irmão, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, voltou ao seu lugar, para sua casa. Você veja, irmão, passou quantas senhas, irmão? 7, até chegar em Davi. Tecnicamente, irmão, Davi, ao que me parece, não foi nem chamado para esse dia aqui, porque ele estava onde? Estava lá no campo trabalhando. O pai deve ter pensado, tem 7 opções. Tá tranquilo, Davi não precisa nem vir. Davi, pode seguir sua rotina normal, Davi, porque se não for a senha 1, me ajuda. Tenha 2. Se não for 2, tenho 3, 4, 5, 6, 7. Davi, fique tranquilo, viu? Se fosse nos dias de hoje, não precisa nem levar o celular, meu filho, pode trabalhar, está tudo garantido. Olha, eu preparei 7 opções para o profeta. Que alegria, que beleza. O profeta viu passar elas todas e falou, não é nenhum deles. Pai, não está faltando alguém? Irmão, isso aqui é Deus querendo honrar. Não está faltando ninguém não, pai? Tem. Tem sim, mas não é ele não. Chame-o. Nós não vamos assentar à mesa até que ele venha aqui. Imagine, irmão, você receber uma visita e a visita ficar de pé assim, olhando para você e fala, mas sente, quer tomar um café? Não, muito obrigado, eu vou esperar. Mas sente-se. Não, muito obrigado, eu vou esperar. E ali ficou, eu imagino, um par de tempo para não errar. Mas sente-se, fique à vontade. Não, eu vou cumprir minha missão. Eu não vou me assentar à mesa até que ele venha. Mas vai esfriar? Não tem problema não. Eu vou esperar. Entende a lição? Para completar, irmão, qual é o tema de hoje, pastor? Não abandone a promessa. Essa é a nossa lição, é o nosso tema de hoje. Não abandone a promessa. Se Deus tratou alguma coisa contigo, irmão, copia o profeta ali, ó. Eu não vou me assentar. Em outras palavras, eu não vou me acomodar. Eu não vou me entregar. Eu não vou esparramar enquanto a promessa não se cumprir. Davi, o menor, foi ungido. Você entende por que a Bíblia traz essas histórias? A Bíblia poderia talvez furtar de nós esses detalhes e simplesmente dizer, o profeta foi à casa de um homem chamado Jessé, foi lá e ungiu o filho Davi. Você entende como a gente perderia um tanto de essência? A Bíblia quis dizer que os 7 ficaram para trás e Deus abençoou Davi. E você diga graças a Deus. Então, mais uma vez eu digo, irmão, não tem ninguém aqui que não é querido por nós e muito menos por Deus. Tem ninguém aqui, me perdoe se por algum momento você foi despreterido, me perdoe porque se a gente fez isso, a gente pecou. Não foi de propósito.
Me perdoe se até por alguém da equipe, talvez um foi mais paparicado e o outro talvez não foi notado. Nos perdoe, a gente falhou. Se isso aconteceu, falhamos. Não é assim que se faz. Por quê? Porque Deus está vendo o 2, o 3, o 4, o 5. Está vendo o Davi que não está nem no meio dos 7. E você diga graças a Deus. Palavra de Deus para nós. Coloque de pé, por favor. Coloque de pé. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Meu irmão, fecha os olhos. Oh, meu Rei. Oh, meu Senhor. Eu sei que o Senhor está tratando conosco. Eu sei que o Senhor está falando conosco. Eu sei que a tua voz foi ouvida nesta manhã, ou nesta hora. Eu falo para alguém que tem se sentido diminuído. Talvez alguém que não recebeu o mesmo capricho que o irmão mais velho, que a irmã. Talvez é a síndrome do irmão que olha a criança sendo cuidada, trocada, paparicada. E quem sabe aquele que era filho único, olha para aquilo e diz: esse aí está roubando o meu espaço. Esse aí está roubando o meu lugar. Antes era só eu, não dividia nada, não dividia nem meus pais. Quem sabe alguém esteja nesse sentimento. Quem sabe alguém esteja diante de um cenário que não está se sentindo tão bem-vindo, tão querido assim. Mas eu oro debaixo de santa inspiração, irmão, e digo para você que Deus está vendo tudo. Tudo. Deus está vendo tudo. Aleluia. Grande Deus, coloca a sua mão, Senhor. Coloque a tua mão, Senhor, sobre a vida deste irmão. A vida deste que porventura precisava de um saculejo da parte do Senhor, para despertar, para acordar para a vida e dizer: pois eu não vou ficar para trás, não vou. Mesmo que a vida tenha sido dura para comigo, para com minha família, mesmo que eu tenha sido deixado para trás, o Deus Pai poderoso me abençoa, o Deus Pai poderoso lembra de mim, o Deus Pai poderoso olha para mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sei, chegará a minha vez. Eu sei, em nome de Jesus. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Aleluia. Fale com Deus, irmão. Fale com Deus, irmão. Fale com Deus, irmã. Aproveite o mover do eterno neste lugar. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Louve, 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 irmão. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Solte, solte, solte a voz, irmão. O meu
sorte, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Quero te ouvir, cante com confiança. O meu Deus nunca falhará. Eu sei. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Em nome de Jesus, minha sorte Ele muda diante dos meus olhos. Imagina que lindo. Diante dos teus olhos. Diante dos teus olhos. Que Deus bom é o nosso Deus. Que Deus bom é o nosso Deus. O Deus de Jacó. Entende isso, irmão? O Deus de Jacó. O Deus de homens e mulheres valentes. Que mesmo sem ser o 01, pode se tornar uma bênção. Aleluia. Mesmo sem ter sido aluno classe A, mesmo sem ter nascido em berço esplêndido, mesmo sem ter um sobrenome histórico numa cidade, mesmo sem ter todo o prestígio que você almeja, talvez de origem simples, humilde, o próprio Cristo é um grande exemplo. Nascido em uma manjedoura, era rei. Ah, Senhor, obrigado por essa fé plantada em nosso coração. Mexe mesmo, Senhor, com quem vem se sentindo deixado, esquecido. Mexe mesmo, Senhor. Mexe mesmo, Senhor, para ele, ela sair deste lugar de oração logo mais e sair de cabeça erguida. Louve-lo. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Que lindo, e que seja assim, diante dos teus olhos, sem nenhum truque, sem nenhuma mágica. É a bênção de Deus honrando a valentia de Jacó. É a bênção de Deus honrando a sua valentia, a sua coragem, a sua intrepidez, o seu esforço. E eu repito, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor, irmão, e nas palmas declare mais uma vez: o meu Deus nunca falhará. Diz: eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Diga: diante dos meus. Vem com força, irmão, aplauda, louve, 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 diga: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus. Aperta as palmas e a voz, sua vez, sua voz, diga: o meu Deus nunca falhará.
uma vez, solte a voz, Igreja de Cristo. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. A sorte Ele muda diante dos meus olhos. E quem confia, aplauda ao Senhor, aleluia, e diga: eu confio. Pois é, Deus abençoando o 02, Deus abençoando o 08. Tudo isso aí é de propósito para você entender que precisamos ser valentes, precisamos ser corajosos. Não podemos agora ficar sossegados, tranquilos, acomodados e depois culpar Deus pelo nosso insucesso. Absolutamente não. Precisamos sim ir em busca do nosso lugar ao sol. Eu creio que Deus já falou contigo, eu creio. Agora, amigo, o Esaú foi um fanfarrão. Quanto a Jacó, aprecio esse lado dele valente, corajoso, de dizer: olha, eu quero aproveitar esse momento e quero também ser abençoado. Que o Senhor fale ainda mais ao seu coração. Vamos orar e completar? Vamos lá. Pai, muito obrigado por este encontro. Obrigado, Senhor, por este momento e por esta palavra. Eu tenho convicção de que o Senhor falou o meu coração e falou também com esse amigo do outro lado. Falou com a Igreja de Cristo. Que o Senhor possa nos despertar para isso. Que este amigo possa compreender que essa é uma lição que a Bíblia deixou de propósito. Inclusive a história de Davi, de que ele não era a preferência, ele não estava entre os 3 primeiros escolhidos para tal, mas o Senhor quis honrar o menor. O Senhor quis honrar aquele que nem estava esperando a unção do profeta Samuel. Meu Deus, honra também a fé deste amigo. Honra a fé deste que, porventura, lá atrás já foi também esquecido, abandonado. Talvez não tenha sido tamanho o calor, o cuidado, o amor recebido, mas com a tua bênção eu o abençoo. E eu digo, a tua história muda e muda por inteiro, em nome de Jesus. E me faz lembrar essa linda canção da Cassiane que você... Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre, que o Senhor te abençoe. De Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.